Foi durante a Copa do Mundo, me lembro bem, durante a Copa do Mundo de 98, que também foi realizada na França. Foi quando eu fui para a França nessa época. E foi realmente uma adaptação muito difícil, porque eu me sentia em outro mundo, não me sentia em outro país, eu me sentia em outro mundo, porque é tudo que muda. É a língua que muda, é a cultura que muda, é o futebol que muda, são os costumes que mudam, é a alimentação que muda, tudo diferente. Então a adaptação ela é muito difícil, foi muito difícil na época para mim, e porque também tinha muito poucos brasileiros que viviam na França, e não tinha televisão nenhuma, nenhum canal brasileiro na época para mim poder distrair um pouco, assistir, então foi muito difícil. A minha adaptação, eu fui para a França, fiquei um mês sozinho, depois a minha esposa foi para lá também, eu já era casado, a gente não tinha filho ainda na época, mas ela foi para lá depois de um mês. Então para nós a adaptação ela foi muito difícil na época, mas era necessário, a gente ou ficava lá dessa forma e se adaptava, se esforçava para se adaptar, ou voltava para o Brasil para tentar jogar em algum time aqui. Então Deus nos deu muita força, nos ajudou muito nessa caminhada, nessa época aí a gente conseguiu ficar lá, fazer amizade com alguns jogadores sul-americanos que jogavam nesse time. Tinha um jogador uruguaio que depois veio a ser o treinador do time, que me ajudou muito também, ele, a sua família, a sua esposa nos ajudaram muito a se adaptar, a conhecer a cultura do país, mas como eu falei, ainda bem que a gente chegou no verão, porque era uma cidade muito fria, então a gente chegou no verão, conseguiu ali aproveitar do verão uns 2 meses ainda, 2 meses e meio, depois veio um frio muito difícil mesmo para nós, porque fazia aí -2, -3, com muita neve também, então pra gente era tudo novidade, para mim e para minha esposa, então assim, a adaptação não foi fácil. É legal quando a gente vai viajar, que a gente passa uma semana, 10 dias no máximo, a gente desfruta, a gente aproveita de tudo aquilo ali, mas quando você vai para morar, para você ficar aí 6 meses, 1 ano, a adaptação realmente é muito difícil, não foi fácil esse começo de vida para nós na França, né? Conhecer tudo e a alimentação que muda, os costumes das pessoas, a cultura do país, a língua, a gente não sabia falar uma palavra em francês, então não conseguia se comunicar com as pessoas. Realmente eu falo que a adaptação foi muito difícil. Hoje está tudo muito mais fácil, tudo muito mais acessível para as pessoas, né? Tanto em relação à cultura, à língua, ao conhecimento do país. Então para nós foi muito difícil, mas foi uma experiência muito boa. Eu lembro que a gente chegou em 98, ficamos 2 anos aí nessa cidade, nesse clube que é o Nancy. Depois fomos para Bastia, que é na Córcega, que é um lugar que tem praia, é uma ilha entre a França e a Itália. Esse clube me comprou também, e aí eu assinei um contrato de 4 anos. A gente morou nesse lugar 3 anos e meio, nessa ilha. Uma ilha que tem uma temperatura muito maior do que da onde a gente estava, né? Só para dar um exemplo para vocês, se em Nancy, onde a gente morou, tivesse 0 graus, lá em Bastia, nessa ilha aí, estava de 10 a 15 graus, então era uma diferença muito grande. A gente ajudou muita gente também na adaptação, indo para essa ilha, apesar que no inverno lá também tinha pouca gente. Para mim foi muito bom, porque eu treinava, jogava, viajava muito, mas para minha esposa foi um pouco mais difícil, porque ela ficava em casa muito tempo sozinha, né? A gente tinha pouca amizade lá, porque a gente não conseguia ainda falar a língua. Algumas pessoas, como eu falei, que nos ajudaram muito e que nos permitiu também ficar lá. E aí, durante a nossa estadia nessa cidade, ficamos lá 3 anos e meio. Depois eu fui para Marsella, onde o Olympique de Marselha me comprou. A gente ficou 3 anos aí nessa cidade. E depois, é uma cidade muito boa também, porque é uma cidade no sul da França, que faz uma temperatura muito boa também, muito maior do que Paris, por exemplo, né? Há uma diferença aí de 5, 6, às vezes até 7 graus de diferença de Marselha para Paris. É mais quente a cidade de Marselha, então para nós foi muito bom também, é uma cidade que tem praia. Como a gente é brasileiro, gosta de praia, gosta de sol, para nós foi muito bom nessa época. E depois eu fui para uma cidade que chama Troyes, é um time também da primeira divisão que me comprou, do Marselha, e aí eu fui onde eu fiquei 2 anos lá, e depois, antes da gente voltar para o Brasil em 2008, dando aí o total de 10 anos, de 98 até 2008, certinho 10 anos, ficamos na França, onde nossos
Dois primeiros filhos aí, o Dimitrios e o Murilo, um nasceu em Nancy, que foi a primeira cidade. Depois o Murilo, nosso segundo filho, nasceu em Bastia, na Córcega, que é a cidade, que é a ilha que eu falei. Então, foram aí esses anos aí, 10 anos aí de França, né, indo para fora do país, numa adaptação muito difícil, mas hoje a gente, com essa dificuldade, a gente viu o quanto a gente cresceu, aprendeu, evoluiu, aprendendo uma outra cultura, uma outra língua. Isso nos ajudou muito, foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Por isso que eu digo para você, as dificuldades servem para a gente crescer, aprender, evoluir. Não pare quando você tiver dificuldades. Você vai ter muita, como eu tenho até hoje, todos nós temos. As nossas dificuldades, cada um tem a sua. Não pare, continue. Porque essas dificuldades vai te servir para você subir o próximo degrau da sua vida, seja em qual área for. Não pare. Se você está desanimado, continue. Creia em Deus, porque Deus está junto com você, Ele vai te ajudar. Um conselho que eu dou para quem quer jogar fora do país hoje, como eu falei aqui, no meu caso, né, que hoje está muito mais fácil a adaptação. O tanto de brasileiro que tem jogando hoje, não somente na Europa, mas eu acho que no mundo todo, tem muito jogador brasileiro espalhado pelo mundo aí jogando futebol. O conselho que eu dou é se adaptar à primeira coisa, se adaptar à cultura do país, aprender a língua. Nem sempre é fácil, mas hoje o acesso a informações, ela está muito mais fácil, muito mais à mão, à nossa mão, né, para a gente poder fazer isso. Então a primeira coisa o conselho que eu dou é você aprender a cultura do país. Porque para as pessoas que você vai nesse país, conta muito para essas pessoas. Para a gente não menosprezar, entre aspas, aí, a cultura, a língua das pessoas, porque nem sempre é fácil. E nem sempre a gente tem vontade de aprender a cultura e a língua desse país. Eu vou pensar assim, eu vou ficar só 6 meses, um ano, não vou aprender. Pelo contrário, você tem que ir para esse lugar, se adaptar à cultura, aprender a língua deles, porque eles vão ver que você está fazendo um esforço. E aí você vai ser bem mais aceito no país e até no clube. Você vai ser melhor visto pelas pessoas, pelos dirigentes, pelos treinadores, enfim, no modo geral, pelos jogadores também. Você vai ser melhor aceito e melhor visto pelas pessoas, porque você vai estar fazendo um esforço de se adaptar, de conhecer a cultura deles, de falar a língua deles. Isso vai te ajudar muito. Então, o conselho principal que eu dou é você se adaptar à cultura e aprender a língua do país onde você for jogar bola.